Não diga alô, diga a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o apóstolo Alexandre Maia. Estou com a minha esposa, a Bispo Silvana. Estamos aqui para te fazer um convite, para que você venha se inscrever no nosso canal no YouTube, Gratidão em Cristo. Se inscreva, dê um like e ative o sininho, para que todos os vídeos você possa ser avisado, tá? E não só se inscrever no canal, mas para que você venha conhecer a nossa igreja. Estamos na Avenida João Simão de Castro, 489, Vila Sabrina, São Paulo. Eu tenho certeza que a sua fé vai ser edificada. Venha para a gratidão. Deixa eu falar algo para você. Nós vamos ministrar hoje uma palavra que eu já ministrei algumas vezes, mas eu achei por bem essa palavra não ficar só no nosso coração e alcançar algumas outras pessoas, né? A irmã Tati, eu vou pedir até um favor para ela, que só, eu sei que você tem um aplicativo lá que dá para baixar, apesar que está gravando também no seu, né? Do YouTube. Agora vai começar a palavra? Vai a palavra. Então já solta. Essa palavra vai virar um DVDzinho, tá? Depois você me manda por, eu não sei qual que é o formato, vai virar um DVD. Então Já vem no formato? Já gravo no meu note. Aleluia. Bem, queridos? Queridos, abra sua Bíblia em João 11. Aquele que tem sua Bíblia, abre João 11. Aquele que não tem, senta do lado de um crente. João 11. Aí achou o crente. Todos que acharam, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Não tem problema. Amém. No final nós vamos atender os pedidos de oração, amém? Amém. É Moacir? É Moacir? Márcia. A família da Márcia? Amém. Amém. Todos que acharam, diga amém? Amém. Abre o seu smartphone, seu iPhone, seu i alguma coisa e vamos juntos. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, de aldeia de Maria e sua irmã Marta, estava doente. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que tinha ungido o óleo perfumado, e o Senhor lhe tinha enxugado os pés com seus próprios cabelos. Assim sendo, a irmã de Lázaro mandara dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Depois disso falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, ou mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar, e mesmo assim está indo para lá de volta. Vocês estão calminhos, esses dois? Amém. Jesus respondeu: não são 12 horas do dia, se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque não há luz nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo do sono. Amém? Curva sua cabeça, irmão Jesus. Se nosso Deus venha nos dar uma direção da sua palavra, para que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Só para que você possa entender, eu vou destrechar um pouquinho a palavra, essa história sobre Lázaro. A Bíblia relata que Jesus, ele tinha 3 amigos. Uma chamava Maria, outra Marta e outro Lázaro. Por que eu digo amigo? Porque a palavra amigo é uma palavra muito mais íntima do que colega. Posso ouvir amém? Amém. Por que eu posso dizer amigo? Porque aqui a palavra específica que ele amava. E nós só amamos aquele que somos amigos. Estou mentindo? Colega nós podemos admirar, colega nós temos afeição, mas para amar no mínimo tem que ser amigo. Então Jesus, ele tinha amizade e intimidade com essas 3 pessoas.
que era Marta, Maria e Lázaro, que eram 3 irmãos. Mas a Bíblia relata que teve um momento que Lázaro perdeu a tua vida. E chegou até o ouvido de Jesus que Lázaro tinha morrido. E Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: Lázaro não morre, Lázaro ele dorme. Mas na verdade Jesus está falando sobre a tua morte e não sobre o seu sono. Jesus voltando para aquele lugar aonde Lázaro foi sepultado, no meio do caminho ele encontrou uma irmã chamada Marta. Repita comigo: Marta. Marta. Não, faz aquele biquinho pentecostal, fala Marta. Marta. Isso, gostei do R do nosso irmão Marta, santista, né? Marta, né? Nosso irmão Roberto. Então o que acontece, queridos? Quando Jesus encontrou Marta, a palavra Marta significa amarga. Não que toda Marta no dia de hoje é amarga, só que naquela época eles tinham um certo hábito, uma certa cultura, que eles davam o nome conforme a característica da pessoa. Se hoje existisse um Cláudio naquela época, o nome dele seria Cláudio de quem manca, porque a etimologia da palavra Cláudio vem de claudicar, aquele que manca. Mas nós sabemos que no dia de hoje já não é assim. Nós escolhemos o nome conforme a afeição dos pais. Sim ou não? Mas naquela época eles davam o nome conforme a característica. Por isso que Jesus era o Emanuel, Deus conosco. Entendeu como que é o negócio? Porque era o próprio Deus encarnado na terra. Posso ouvir amém? Amém. Então Marta ela tinha um nome a qual parecia com ela, amarga. A Marta olhou para Jesus e disse assim: se você não estivesse aqui, isso não teria acontecido. E eu tenho uma certa deficiência, irmão. Se eu ver as pessoas perdendo o foco, eu também perco. Então me ajuda. A Marta, ela tinha uma deficiência, ela era amarga por natureza. E ela chegou até Jesus e disse assim: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Olha que engraçado. Mas a colocação da voz, ontem nós fizemos uma filmagem aqui, e eu e minha esposa falamos sobre a colocação da voz. O problema é que hoje o WhatsApp, você nunca sabe realmente qual que é a interpretação da frase, porque não tem a aparência para você ver. Você consegue discernir as pessoas não só pela fala, mas pela face, pela atitude. O corpo ele fala. Posso ouvir também? Existe um livro chamado assim, O Corpo Fala, e realmente o corpo fala. Mas pelo jeito que ela impôs a voz e pela característica a qual ela pronunciou, aquilo não agradou Jesus. Tanto é que a Bíblia relata que Jesus continuou a caminhada. Ele não falou nada para Marta, ele apenas continuou a caminhada. Primeira lição de hoje: toda vez que você faz algo a qual não agrada o Senhor, Ele nunca vai te responder. Jesus, Ele só responde àquele que é obediente e humilde. Por que humilde, apóstolo? Porque logo em seguida vem a segunda irmã, chamada Maria. Repita comigo: Maria. Maria. A Maria chegou em Jesus e falou a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E naquele momento aconteceu o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. O único momento que eu vejo que a Bíblia diz que Jesus chorou foi naquele momento, porque eu tenho certeza que o coração da Maria estava em um quebrantamento tão grande que mexeu com o nosso Deus, porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração aquebrantado. Então, com certeza, a imposição de Maria, por ela ser uma adoradora por excelência, porque antes de tudo isso, a Bíblia relata que Maria era a mesma que tinha jogado óleo nos pés de Jesus e enxugado com seus cabelos. Isso é uma atitude de reverência e humildade. Então, a Marta tinha no coração dela essa questão da humildade e reverência. A Marta era uma pessoa adoradora por excelência naturalmente. Então, aquilo chamou a atenção do Senhor. Querido, quer chamar a atenção do Senhor hoje? Seja um adorador por excelência. Primeiro, você nunca vem para Jesus por cima, é sempre por baixo. Sempre por baixo. Maria ensinou isso. Quando ela chamou a atenção de Jesus, e a Bíblia enfatizou essa área, ela veio por baixo. Jogou o perfume no pé de Jesus e enxugou com seus cabelos. Ela veio por baixo. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela foi curada, ela veio por onde? Por baixo. Sempre quando você quer algo do Senhor, venha por baixo. E isso eu remeto até nos dias de hoje. Quando você quer falar com alguém que é superior a você, venha por baixo.
Você entendeu? Tem pessoas que ela precisa de um favor, ela precisa de uma mão estendida, mas a arrogância da pessoa não deixa que esse favor chegue até ele, ou chegue até ela, porque ela vai pedir um favor como se fosse uma obrigação. O senhor pode me emprestar? Vou pensar no seu caso. Você precisa entender que os últimos serão e os humilhados serão. Queridos, é Deus que tem que te exaltar, não você. Posso ouvir amém? Amém. Mas continuando nesse trecho da palavra, naquele momento Jesus chorou e continuou indo até o túmulo, e chegando lá, ele pediu que movesse a pedra. Mas falaram para Jesus: Jesus, já faz 3 dias, o corpo já não cheira muito bem. O corpo já não cheira bem. Por quê? Porque eles tinham naquela época, como tem até hoje, não sei como que funciona hoje a questão de medicina, a irmã Tati pode até me auxiliar se estiver falando errado. Existe uma doença que a pessoa ela consegue ficar aparentemente morta durante 3 dias. Eu não me lembro o nome dessa doença. Aparentemente ela consegue ficar morta durante 3 dias. Por isso que hoje existe a autópsia, para saber o fator a qual a pessoa morreu e se realmente morreu por causa disso. Mas naquela época eles já sabiam disso, então aguardavam 3 dias. Após 3 dias o sepultamento era lacrado, porque eles não enterravam, eles colocavam numa caverna e fechavam com uma rocha. Eles não queriam abrir porque eles não acreditavam que Lázaro estava vivo, porque já se fazia mais de 3 dias. Deixa eu falar algo para você. Toda vez que alguém manda você mover a pedra a qual aquele sonho seu aparentemente está morto, vão ter pessoas para falar para você: isso já não cheira tão bem. Toda vez que Jesus tocar no teu coração para que você tire a pedra, para que o seu sonho se ressuscite, vão vir pessoas falando para você: não é bem isso, isso já passou, isso já acabou, isso já morreu. Mas eu tenho uma grande novidade para te contar: para o Senhor não morreu, apenas adormece. A promessa do Senhor não morre, ela apenas adormece. Olha para o seu moço ao lado e fala para ele assim: a promessa de Deus, ela não morre, apenas adormece. Se você acredita, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Eu conheço pessoas que elas até se perderam por algum determinado tempo, mas só que Deus tinha uma promessa na vida dela. Deus tem uma promessa na vida dele. Ele acha que essa promessa talvez não vai mais acontecer pelo pecado a qual ele cometeu, pela caída a qual ele sucedeu. Ele acha que não vai acontecer mais. Mas deixa eu falar logo para você, querido: muito mais vale aquele que prometeu do que aquele a qual foi prometido. Você precisa entender que a promessa do Senhor está acima do seu entendimento, do seu querer. A promessa do Senhor, ela sempre há de cumprir. Não interessa apenas um problema. Você pode retardar as promessas do Senhor, ou você pode chegar no tempo da promessa do Senhor, mas que ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Pode demorar 7 dias, 7 anos ou 40 anos, depende do tempo que você quer sair do deserto. E naquele momento abriram aquele lugar, moveram a pedra. Mas engraçado que Jesus, ele queria ressuscitar Lázaro, mas algo tão simples ele pediu que as pessoas fizessem: movessem a pedra. Deixa eu fazer uma pergunta para você: é mais fácil mover uma pedra ou ressuscitar um homem? Vou repetir de novo: é mais fácil mover uma pedra ou ressuscitar um homem? Não, ressuscitar, então eu vou levar você lá na minha famosa, Marta. Márcia, agora. Você vai ter que ressuscitar todo mundo que está lá. Coronavírus acabou, filho. Sai, ressuscita. É mais fácil mover uma pedra, concorda comigo? E porque Jesus queria ressuscitar um homem, que é algo muito mais difícil, ele pediu para que as pessoas movessem a pedra, sendo que se ele desse uma ordem, a pedra se moveria. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele é o Senhor de tudo. Sim ou não? Sim. Ele passou sobre o mar, posso ouvir amém? Amém. Ele andou sobre o mar, posso ouvir amém? Amém. Ele mandou a tempestade parar, posso ouvir amém? Amém. Foi o mesmo Deus que fez o sol parar, posso ouvir amém? Amém. Então, o que é mover uma pedra para o Senhor? Nada.
mas ele não moveu a pedra, pediu que as pessoas movessem a pedra. Sabe o que quer dizer para você, querido? Aquilo que você tem que fazer, Jesus não vai fazer por você. Aleluia, glória a Deus. Você está aqui essa noite é uma opção. Existem dois fatores que não são iguais e não podem ser tratados iguais. Existe a questão espiritual, repita comigo, espiritual. E existe a questão, quando nós, eu esqueci a palavra exatamente, comportamental, achei. Existe a questão espiritual e a questão comportamental. O problema é que a igreja de hoje mistura tudo. O irmão não consegue andar na rua sem olhar para as pericrentes. Ô pastor, não consigo, eu tento. Não é espiritual, é comportamental. Por que é comportamental? Porque é natural o homem sentir atração pela mulher. Posso ouvir amém? Glória a Deus. É espiritual se fosse ao contrário, o homem sentisse atração por outro homem. Arrependi. Mas é comportamental o homem sentir atração por uma mulher. É natural isso. Mas aquilo que é natural, você pode mudar o comportamento, ter uma reeducação. Como existe a reeducação alimentar, existe a reeducação de atos. E isso não é espiritual. Concorda comigo? A questão de ser educado ou não é espiritual, é comportamental. Conforme você vai crescendo e você vai criando alguns modos, você pode ou se tornar mais educado ou menos educado. É comportamental. Por isso que a Bíblia diz: de que tu antes te direi quem Tu és. Por quê? Conforme o comportamento do quem você anda, você começa a pegar os trejeitos. Esses dias eu peguei falando uma coisa que o André fala. O quê? Acho que eu estou entendendo. Por quê? Comportamental. Tanto você andar com a pessoa, ouve a pessoa falando. Acho que eu estou entendendo. Você entendeu? Comportamental. Esses dias a Camila ministrou aqui a oferta e ela falou assim: Deus é bom. Por quê? Comportamental. De tanto ela ouviu falar, falou. Comportamental. Quer te dar um exemplo? A igreja nossa é uma igreja muito musical. Sim ou não? Sim. Porque o pastor é músico. Então é comportamental. É a atração do comportamento. Você entendeu? Então eu te dou um conselho: ande com alguém que seja melhor que você, para que o seu comportamento não seja manipulado para o mal. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Quer te dar um exemplo? Judas, quando traiu Jesus, ele estava com qual discípulo? Judas, quando traiu Jesus, com qual discípulo ele estava? Não, ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Sabe por quê? Porque o comportamento dos outros não seria esse. Para ele ter esse comportamento, ele teve que se distanciar. Estava sozinho. Você entendeu? Sozinho. Queridos, não confunda comportamento com espiritual. Não estou falando que nós não vivemos uma guerra espiritual. Nós vivemos constantemente numa guerra espiritual. Mas deu dor de cabeça? Ah, eu acho que é demônio. Não é demônio, querido. É que o clima está ruim mesmo. É muito carro. Filho, é natural, gente. Tinha um irmão antigamente aqui, rapaz, que todo dia tinha que orar por cura por ele. Ele ia jogar bola, batia o joelho, passou hora pro meu joelho. Falei: mas o que aconteceu? Aí eu fui jogar bola, falei: filho, é comportamental, só não jogar. É ruim e não joga. Mas como você sabe que eu sou ruim? Se fosse bom, não tinha machucado. Fica em casa. O carro quebra. Ah, pastor, acho que o demônio mordeu o radiador do meu carro. Eu falei: não, filho, é falta de manutenção. O ventilador parou. Ah, pastor, o demônio pediu o ventilador. Não, filho, você colocou no 220. É 110. Nem tudo é demônio. E você precisa entender o que é demônio e o que é comportamento. Sabe por quê, querido? Senão você vai ficar orando dentro de uma igreja durante 20 anos e não vai mudar, porque é comportamental. A Marta, ela tinha um comportamento de ser amarga. Então quando ela falou com Jesus, ela foi do modo do comportamental dela, sendo amarga. Maria, ela tinha um comportamento de ser uma adoradora. Então quando ela foi até Jesus, ela foi com o comportamento que ela tinha, de ser uma adoradora.
Só que comportamento, ele é formado. Antes de chegar a Marta a pedir algo para Jesus, ela já tinha formado o seu comportamento quando ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela já tinha formado esse comportamento. Então quando ela chegou até Jesus, ela já sabia como tinha que chegar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem formado o seu comportamento? E quando eu digo comportamento, não só na questão espiritual, na questão não só de você buscar ao Senhor, como chegar nele, na questão do seu dia a dia. Tem pessoas que ela quer ser um empresário, mas o seu comportamento é de um ajudante geral. Então, enquanto você não mudar o seu comportamento, não que tenha algo de errado ser ajudante geral, é errado você querer ser uma coisa a qual você não é hoje e não querer mudar o seu comportamento para chegar onde você quer chegar. Esse é o erro, mudar o comportamento. Tinha um menino aqui na casa que ele foi pedir uma doação para a casa de apoio no açougue. Mas o comportamento dele ainda era de adicto. Aí ele chegou no açougue e falou assim: o André que me legal. Ô senhora, sabe como é, né? Nós é de uma parada ali, social, você tem que me ajudar. Se não ajudar, você tá ligado, né? Ô, mano. A moça falou assim: sai daqui, demônio. Comportamental. Em compensação, logo depois, foi um menino a qual Deus já tinha transformado. E o comportamento era o quê? De um cristão. E recebeu a doação no mesmo lugar. Por quê? Comportamento. Comportamento. Você precisa entender e aprender a ter comportamento. Tem mulheres na igreja que usam saia até o pé, mas o comportamento não é de cristão, que adianta? O olhar ainda não é um olhar de cristão, é um olhar maligno. Comportamental não é de cristão. Então não é a roupa que vai fazer você ter um bom comportamento. Você entendeu o negócio? Não adianta você pegar agora um bêbado ali na rua, levar e lavar, e tomar um banho nele, fazer a barba, colocar um terno nele e trazer ele para a igreja. Ele vai continuar falando "zus bem", porque o comportamento dele é de alcoólatra. Você precisa mudar o seu comportamento para que você possa chegar até onde você quer que você chegue. Senão você não vai ter credibilidade. Maria teve credibilidade com Jesus e mexeu com o coração de Jesus. A credibilidade de Maria, o seu comportamento. Por isso que eu digo, não é o tempo que você está na igreja, é o tempo que você anda com Cristo. Tem pessoas que estão na igreja há 30 anos, mas você vê nitidamente que nunca andou com Cristo. Tem pessoas que estão na igreja há 1 ano e falam assim: rapaz, está lado a lado com o homem. Está lado a lado. E não estou falando isso porque gira no manto, fala na soul, na gai, chupa bala house, não é por causa de nada disso. É por causa do comportamento. Comportamento. A pessoa, ela sabe se comportar em qualquer lugar. Jesus sabia como se comportar em qualquer lugar. Jesus, ele é o rei da glória. Posso ver também? Amém. Mas quando ele chegou até o rei naquele momento, que era o rei Herodes, o rei Herodes olhou para ele e falou assim: falam que você é o rei dos judeus. E quem você é? Ele falou: o senhor está dizendo. Olha o comportamento. Olha o comportamento. O senhor está dizendo. Tu que dizes. Talvez, imagina se fosse o arrogante. Eu sou ele mesmo. E nesse momento desce os anjos, vai queimar todo mundo e acabou com essa palhaçada. Hoje você não estaria aqui nem eu. Porque era necessário que ele morresse para que o sangue dele lavasse nossos pecados, para que um dia nós pudéssemos estar na boda do Cordeiro.
Olha, Jesus sabia qual era a sua posição de momento. Jesus sabia qual era a sua posição de momento. No mesmo tempo que Jesus estava entrando por uma porta, em cima de um burrinho, do outro lado estava entrando um rei, em cima de um alazão. Para que ele não afrontasse o rei de uma forma errada, ele pegou o burrinho. Tudo bem que o burrinho era 0 km, né? Nunca ninguém tinha subido nele. Mas ele mostrou o quê? A humildade. Por mais que eu sou o rei dos reis, eu não vou me comparar a ele. Eu vou por baixo. Porque logo, logo eu vou para cima. Sabe qual é o problema, irmão? Você precisa aprender a cumprir princípios. Não tem como pular do térreo para o 12º andar. É degrau por degrau. Degrau por degrau. E continuando a palavra do Senhor, Jesus chegou até lá, moveram uma pedra, e Jesus falou: Lázaro, saia para fora. Repita comigo: Lázaro, saia para fora. Saia para fora. E naquele momento a Bíblia relata que Lázaro saiu para fora. Saiu andando com uma certa dificuldade, creio eu, porque eles tinham o hábito de eles enfaixarem aquelas pessoas a qual morriam naquele momento, e colocavam um lenço em seu rosto. E quando Lázaro saiu para fora, o mais engraçado, Jesus falou uma frase tão simples, e se você for espiritual, é uma frase simples, mas impactante: desatai e deixai eu ir. Ó, o cara fez um milagre, o cara ressuscitou morto, cara. Agora, desata e deixa ele embora. Se a igreja do século de hoje, põe no jornal: o cara ressuscitou aqui na igreja tal, endereço tal, o pastor tal, traga todo o caixão para a igreja, de que agora o negócio vai... Não, Jesus falou: não, desatar, deixa aí. Só que tem uma questão: aquele a qual a vida vem de Cristo, nunca mais é como a vida antes de Cristo. Quer que te prove? Vou falar de novo. Aquele que teve um encontro com Cristo e a vida veio de Cristo, nunca mais anda igual. Os 3 reis magos vieram encontrar Jesus através da estrela. Posso ouvir amém? Amém. Abençoaram Jesus, entregaram ali tudo que tinha que entregar para Jesus. Mas antes disso, o rei da época falou para eles assim: ó, depois quando vocês voltarem, vocês falem para mim aonde ele está, que eu quero ir até lá também. Só que eles não voltaram pelo mesmo caminho. Aquele que encontra Jesus nunca mais volta pelo mesmo caminho. Amém. Glória a Deus. Se você voltar pelo mesmo caminho, querido, porque ainda você não encontrou Jesus. E naquele momento Lázaro, desataram Lázaro. Se os passos dele eram largos, começaram a ser passos pentecostais. Aleluia. Lembrei até do Adão agora, Jesus. E quando soltaram os braços dele, querido, tudo que ele tocava era abençoado, porque a vida a qual tinha dado veio diretamente da mão do Pai. E quando tiraram o lenço do seu rosto, se o cara era míope, já começava a enxergar totalmente claro. Míope espiritualmente, querido. Porque tem pessoas que são cegas espiritualmente. Precisa ressuscitar novamente e tirar o lenço do seu rosto para poder enxergar realmente as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Toda vez que você troca a bênção do Senhor por um prato de lentilha, é um sinal de cegueira espiritual. Tem pessoas que não conseguem enxergar, querido, a bênção do tamanho de um ônibus, mas conseguem enxergar a maldição do tamanho de uma agulha. O ônibus está ali a 10 metros, mas como a agulha está aqui a 10 centímetros, eu pego a agulha e deixo o ônibus passar. Está que nem minha esposa. Minha esposa, ela fez 2 óculos, um de longe e outro de perto. Aí um dia eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, ela estava lendo a Bíblia, ela estava com o óculos de perto. Aí quando ela olhou assim, ela não conseguiu enxergar porque o ônibus estava longe. Aí o que ela fez, ela trocou. Quando ela trocou, o ônibus estava perto. Aí passou, ela não sabia que ônibus que era. Perdeu o ônibus. Na troca do óculos, perdeu o ônibus. Queridos,
Deus, Ele quer tratar a tua visão espiritual para que você não venha perder o ônibus. Porque esse ônibus, queridos, não vai para a Vila Sabrina, esse ônibus não vai para a Vila Medeiros, esse ônibus não vai para a Vila Formosa, esse ônibus não vai para o Tatuapé. Esse ônibus, ele vai direto para a tua bênção. Não perca o ônibus, meu irmão. Lázaro, ele começou a ter visão espirituais. Porque, como você afirma isso que Lázaro começou a ter visões espirituais? Porque logo depois, a Bíblia diz assim: e todos que iam para lá, iam para ver Lázaro, e através da vida dele se convertia. Então, com certeza, a visão dele já não era mais a mesma. Posso ouvir amém? Amém. Quando as pessoas olhar para a tua vida e começar a querer se converter por causa da sua vida, porque Deus mudou a tua visão. Já tem gente querendo se converter por causa de você? Fala amém, irmão. Amém. Amém, ajuda eu. Amém? Escola de perdão de Jesus. E todos digam amém! Todos digam amém! Todos digam amém! Qual o seu mais uma vez, amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos